Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Quinta-feira, 4 de abril de 2024. Começa agora o Jornal Câmara Notícia ao vivo, meio-dia mais 18 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe, envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, para você que é de Campinas e região, já sabe, né? Pode enviar a sua mensagem diretamente para o nosso WhatsApp, que é o 97829-3776. O número já aparece aqui embaixo da sua tela, junto com o nosso QR Code, com a câmera do seu celular apontada aqui, ó, para este QR Code, já aparece uma mensagem aí na sua tela. WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Na 17ª reunião ordinária, vereadores aprovam em definitivo projeto de lei de autoria do vereador Nelson Osseri, que cria o selo Amiga das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista. Vereadora Débora Palermo questiona a prefeitura sobre recapeamento da Avenida Engenheiro Luiz Antônio Lalone, no distrito de Barão Geraldo. Em audiência pública, a Comissão de Política Urbana debate o projeto de lei complementar que cria programa de desenvolvimento do esporte comunitário. E conheça a história do jovem João Lucas, que aos 21 anos, com paralisia cerebral, se formou em análise e desenvolvimento de sistemas pela FATEC Campinas. E a gente abre a edição de hoje contando justamente esta história do jovem João Lucas, que tem paralisia cerebral e aos 21 anos se formou então em análise e desenvolvimento de sistemas pela FATEC Campinas e é o primeiro do Brasil a conquistar o certificado em inglês orientado para profissionais e empresas. Acompanhe esta história. Depois de ser aprovado em primeiro lugar no vestibular em 2021, hoje, com 21 anos, João Lucas acaba de se formar em análise e desenvolvimento de sistemas pela FATEC Campinas. O João nasceu com paralisia cerebral, ele tem restrição dos movimentos dos braços e das pernas e também possui dificuldade na fala, mas todas essas limitações não o impediu de nada. Agora, o recém-formado está em busca de uma vaga no mercado de trabalho e pretende fazer uma pós-graduação na área de redes e segurança. Hoje ele é formado, ele formou agora em março, né? E foi uma emoção danada. E passou direitinho, não ficou de DP nenhuma, aí, sempre com as notas boas. E é o reconhecimento do estudo dele e do esforço, né? Além de ter se formado em análise e desenvolvimento de sistemas, no início do ano, o João Lucas se tornou o primeiro aluno com paralisia cerebral do Brasil a conquistar o certificado TOEIC, um teste de proficiência em inglês com 200 questões voltado a profissionais e empresas. Na verdade, é gratificante, né? Assim, pelo fato de... Para você ter uma ideia, assim, eu nunca sonhei do João fazer faculdade. Não era o meu sonho, era o sonho dele. Então, para ele foi a realização de um sonho. Então, para mim é muito gratificante ver ele realizar o sonho dele. E esse certificado aí também foi pelos esforços dele. Então, foi uma gratificação pelo esforço que ele tem. Porque ele estuda bastante. Desde março de 2003 até os 17 anos, o jovem foi paciente da Casa da Criança Paralítica de Campinas, que é uma instituição que oferece atendimento gratuito especializado a crianças, adolescentes e jovens com deficiência física e comprometimento neurológico nas áreas de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, médica, odontologia, psicologia, nutrição, serviço social e pedagogia. E de acordo com a Vilma, mãe de João Lucas, foi na entidade que o garoto pegou gosto pelos estudos e principalmente pela tecnologia. Eu acho que a casa deu confiança para ele. Porque assim, as terapeutas que ele passava na época, assim, tinha muita confiança nele. Falava assim, ele tem possibilidade de conseguir. E ele, só de falar assim, ele tem possibilidade de conseguir, ele já tentava fazer. Tá? E
tentava e conseguia. Então, eu acho que a casa foi a parte primordial, assim. Porque nos 17 anos que ele ficou aqui na casa, ele era muito incentivado. E ele aproveitava bem o incentivo que ele tinha aqui na casa. Quando abriu a sala de informática aqui na casa, aí colocaram ele e ele começou a mexer no computador. Ele começou a gostar bastante. Aí conseguiram o mouse adaptado que ele conseguia mexer bem. E aí foi desenvolvendo e ele começou a fazer os cursinhos aqui. Aí depois era a parte mais fácil dele, era mexer com o computador, né? Mais por causa da dificuldade motora também. Quem acompanhou o João durante todos os anos de atendimento na Casa da Criança Paralítica de Campinas foi a Silvia, a coordenadora técnica da instituição, junto com a Daniela, terapeuta ocupacional da entidade. O João entrou aqui na casa bem novinho, ele entrou com 10 meses, nós avaliamos ele já começou com as terapias. Ele fazia fisioterapia, fazia fono, fazia terapia ocupacional, a mãe era acompanhada na psicologia, porque como ele veio muito novinho, a gente precisou trabalhar essa família, explicar o que era paralisia cerebral, para essa mãe entender que normalmente a gente faz. E a gente trabalha muito em parceria com a família. Nós iniciamos o trabalho em parceria com o grupo, né, com a sala de informática, buscando o recurso da tecnologia assistiva no computador. Então, assim, a gente tem o teclado virtual pelo Google, né, pela informática, e é onde a gente começou, onde demos o início de avaliar alguns mouses para hoje chegar nesse teclado. Então, a gente iniciou com ponteiras, iniciamos com vários outros recursos, mas não dava certo para o João. O que hoje deu, né, e ele faz uso até hoje, é esse teclado do RCT. Em cima dele, ele iniciou todo o processo de alfabetização. A gente sabia que ele tinha recursos e nessa parte cognitiva, né, ele gostava muito de escrever, ele era uma criança bastante interessada, então todo o processo de alfabetização e o interesse futuro para uma faculdade foi baseado como esse recurso. Então é muito importante na vida dele isso, e deu certo. Uma tecnologia assistiva que deu certo. E hoje ele é um potencial, o céu é o limite para ele não quer parar, e futuramente a gente vai acreditar que ele vai ser inserido no mercado de trabalho, agora com a área dele, para que ele possa ter um futuro brilhante. Apesar de toda a dificuldade, é com a ajuda da tecnologia que ele demonstra todo o seu agradecimento. João Lucas Pereira Rodolfo de Carvalho. Parabéns então ao João Lucas, né, pela força, pela dedicação, todo o esforço em conseguir se formar. A Vilma, que é a mãe, a Casa da Criança Paralítica, né, muito bacana então contar esta história. Bom, 12:00 mais 27 minutos, vamos com as notícias do Legislativo agora, porque ontem foi dia da 17ª reunião ordinária e os vereadores aprovaram em definitivo o projeto de lei de autoria do vereador Nelson Osseri, que cria o selo Amiga das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista. O selo deverá ser concedido a pessoas jurídicas de direito público ou privado, como estabelecimentos comerciais, de ensino, entidades assistenciais, hospitais, entre outros, que promovam ações relativas à defesa, saúde e melhoria da qualidade de vida das pessoas com transtorno. Toda empresa, né, que valorizar e apoiar, né, as pessoas com autismo, elas automaticamente também estão sendo valorizadas, né? E esse selo ele vem trazer uma chancela ali de entidade responsável, de entidade com inclusão, porque essas pessoas, queiram ou não, no nosso Brasil, infelizmente ainda sofre preconceito, sofre todos os tipos de até bullying, né? Então nós precisamos valorizar, e esse selo ele vem nesse sentido.
A proposta agora segue para a sanção do prefeito para se tornar lei municipal. A gente segue na 17ª reunião ordinária porque, em primeira discussão, foi aprovado o projeto de autoria do vereador Carlinhos Camelô, que regulamenta na cidade o esporte eletrônico, que é definido como o conjunto de atividades em que, fazendo uso de artefatos eletrônicos, 2 ou mais participantes competem em sistema de ascenso e descenso misto de competição com utilização de sistemas específicos. Também reconhece que os esportes promovem desenvolvimento intelectual, cultural e esportivo contemporâneo, levando à formação cultural, à socialização, à diversão e à aprendizagem de crianças, adolescentes e adultos. Isso é uma modalidade que vai trazer todos, né? Hoje nós sabemos que a questão virtual dos jogos eletrônicos, ele traz desde a criança até o idoso, entendeu? Que pratica. Então, a gente fala regulamentando isso, traz mais pessoas para dentro e acaba atraindo mais e regulamentando, né? Fica uma coisa regular. Que você pode assistir na íntegra a 17ª reunião ordinária no youtube.com/TV Câmara Campinas. E olha só, ontem, em audiência pública, a Comissão Permanente de Política Urbana, que é presidida pelo vereador Arnaldo Salvetti, debateu o projeto de lei complementar, de autoria do vereador Cecílio Santos, que quer a criação do Programa de Desenvolvimento do Esporte Comunitário. A 16ª audiência pública deste ano debateu o projeto de lei complementar de autoria do vereador Cecílio Santos, que dispõe sobre a organização dos clubes da comunidade no município de Campinas. O vereador Arnaldo Salvetti, presidente da Comissão Permanente de Política Urbana e Planejamento Viário, conduziu os debates. Então está aberta a sessão e eu já queria passar a audiência para o nobre vereador Cecílio já explanar um pouco para a gente aqui a questão desse substitutivo. O objetivo do projeto de lei é estabelecer no município de Campinas o Programa Municipal de Desenvolvimento do Esporte Comunitário no âmbito do nosso município. Antes de entrar nos itens que estabelece aqui o projeto de lei, nós temos na cidade uma situação que os times de várzeas, né, os chamados futebol de várzea, ele é muito importante na cidade, porque movimenta nos bairros, né, a população, é um espaço de lazer. E a prefeitura, com os diversos secretarias e órgãos, faz a manutenção dos espaços, né, desses campos, e não tem um ente que faça o gerenciamento, né, faça a manutenção de forma adequada. Então, tem lá. E cada um de nós, vereadores, tem interface com esses espaços, com pessoas que fazem o gerenciamento desses espaços, mas não tem uma organização, do ponto de vista de legislação, que estabeleça, por exemplo, a manutenção regular. E a manutenção feita pela prefeitura, às vezes, não atende no tempo adequado para manter estes espaços em condições de uso como a população demanda. Para o vereador Zé Carlos, o projeto pode contribuir para a regulação da gestão desses espaços. Eu estou falando isso com conhecimento de causa, por conta desse projeto que passou nessa casa. A Sanasa foi lá, fez toda a reforma, juntamente com a Secretaria de Serviços Públicos, deixou tudo bonitinho. O mato cresceu, a pessoa adotou a praça, o mato cresceu, só que tem 100 placas no alambrado inteiro. Cada um dá a sua contribuição, que eu não vou mencionar aqui quanto que é. Se arrecada muito. E a prefeitura tem que ir lá e fazer a manutenção. Pô, peraí, alguma coisa está errada, tem que ter regras. O propositor do projeto convidou os demais para assinarem a coautoria da proposição. Presidente, me permita só fazer o convite para que os senhores possam assinar junto comigo este projeto de lei. Você já está se predispondo a fazer
sugestão de emenda, de ajuste. Eu acho que é muito importante a audiência pública justamente para isso. Eu queria convidar vocês para assinar junto com o projeto. O presidente da comissão apoia a regulamentação da gestão dos clubes das comunidades. Sim, eu acho que é importante, acho que isso vem trazer regras para a gente poder, inclusive, junto à comunidade, a comunidade usar também, porque nós sabemos que hoje em Campinas tem uma situação importante e difícil, que muitas vezes a pessoa acha que o campo é particular, o campo não é particular, o campo é público, né, e muitas vezes a comunidade não usa. Então, talvez esse projeto dá a oportunidade de se regularizar para a pessoa fazer a manutenção, talvez fazer uma locação, fazer uma coisa para poder tirar uma questão financeira, para poder manter aquilo, porque o poder público não consegue. Não adianta o poder público falar que consegue manter um campo limpo, um campo para poder jogar bola ou até a manutenção do alambrado, não consegue. Então, isso é importante. Então, eu sou a favor, mas eu vou colocar algumas, inclusive, emendas para poder garantir isso e também, não só nos campos perdidos, mas nas associações de amigos de bairros, que lá tem também campo de futebol, tem bote, porque não é só futebol. Né, e muitas vezes estão sendo punidos porque tem lá uma cobrança de alguma coisa que é errado, não estou dizendo que é certo, mas irregular. E talvez isso a gente regularize para ter a manutenção e conservar aquele bem público. E ontem ainda, em seguida, a Comissão de Constituição e Legalidade se reuniu para dar o parecer a 13 projetos que estavam na pauta. Confira como foi. O item 1 da Comissão de Constituição e Legalidade, que desincorpora da classe de bens públicos de uso comum do povo, transfere para a classe de bens dominicais e autoriza o Poder Executivo a alienar exclusivamente aos proprietários lindeiros a área de viela de passagem de pedestre de propriedade da municipalidade. E o item 2, que autoriza a cessão de uso de áreas públicas municipais ao governo do estado de São Paulo para regularização das instalações do 8º e 9º Distrito Policiais de Campinas, foram aprovados. Já o item 3, de autoria do vereador Paulo Gaspar, que altera uma lei complementar de 2021, que disciplina o empreendimento habitacional de interesse social e o empreendimento habitacional de mercado popular, foi rejeitado. E a vereadora Mariana Conte justificou o voto. Caso esse empreendimento faça a contrapartida via em pecúnia no Fundap, esse dinheiro do Fundap vai poder ser digamos assim, investido em outra área, numa área mais distante, periférica, que segundo a lógica do mercado imobiliário, é a lógica que digamos assim, é mais acessível às populações de baixa renda. Isso agrava um problema que já é um problema real na nossa cidade, que é a desigualdade espacial. Quer dizer, população de baixa renda fica confinada a determinadas áreas e as áreas destinadas para a população de alta renda. O item 4, também de autoria do vereador Paulo Gaspar, foi rejeitado, sobre a regulamentação do acesso à informação previsto na Lei Federal de 2011. Já os itens 6, 7, 8, 9, 10 e 11, todos tiveram o pedido de vistas. O presidente da comissão, vereador Jorge Schneider, explicou o que acontece agora com os projetos. Ele tem 15 dias para apreciação e na próxima reunião fatalmente estará de volta. O item 12, projeto de lei de autoria do vereador Carmo Luiz, foi aprovado. Item 12, discussão e votação do parecer sugerido pelo senhor Nelson Osseri, favorável ao PLO. 293/2023, processo 239/898, de autoria do senhor Carmo Luiz, que dispõe sobre a obrigatoriedade de hospitais públicos e privados localizados no município de Campinas possuírem equipamentos especialmente adaptados ao atendimento de pacientes com obesidade mórbida. Com o parecer favorável do senhor Nelson Osseri, como vota o vereador Felipe Marquesi. Acompanho o relator, senhor presidente. Acompanho o relator. Vereador Zé Carlos. Eu acompanho o voto do relator. Vereadora Mariana Conte. Como a gente não faz critério ideológico, mas sim conteúdo, eu acompanho o voto do relator e voto favorável. Perfeito, obrigado. Quem dera, né, Mariana? Vereador... O que é bom, independentemente... Senhor presidente, eu sigo o relator. Eu também acompanho, portanto, está aprovado o parecer e o projeto do item.
A gente segue aqui com as notícias do Legislativo, agora com a vereadora Débora Palermo, que protocolou um requerimento para saber a posição do Poder Executivo quanto ao recapeamento da Avenida Engenheiro Luiz Antônio Laloni, uma importante e movimentada via do distrito de Barão Geraldo. A parlamentar questiona, por exemplo, qual a previsão do serviço na via, já que a melhoria do asfalto é um pedido antigo de moradores e motoristas que passam diariamente pelo local. No requerimento número 573 de 2024, a vereadora Débora Palermo pede à Prefeitura de Campinas informações sobre a Avenida Engenheiro Luiz Antônio Laloni, em Barão Geraldo. Nós fizemos uma indicação para o recapeamento dessa via há mais de 2 anos atrás. Teve um período que o prefeito até fez uma gravação, queria ser recapeada, que haviam destinado uma emenda para recapeamento da Avenida Laloni. A avenida, que é uma importante via aqui do distrito de Barão Geraldo, apresenta buracos e vários remendos de asfalto por toda a sua extensão. No documento, a vereadora questiona se existe previsão para o recapeamento da avenida. Eu passei por lá esses dias, os moradores têm reclamado muito, inclusive acidentes têm sido causados ali por conta dessa via estar tão ruim que as pessoas desviam e acabam causando acidentes. Então eu fiz um requerimento para a gente saber o que realmente está acontecendo, o que aconteceu com essa emenda que seria destinada para o recapeamento e se tem previsão ou não, porque se não tiver, a gente vai atrás de uma emenda, atrás de recursos para que seja recapeada essa via. Caso o poder público não tenha planejamento com relação às obras, Débora também quer saber quais os motivos que impedem o serviço de recapeamento e ainda quais ações o Executivo tem tomado para minimizar os problemas enfrentados pelos motoristas que utilizam a via. É um pedido antigo dos moradores de Barão Geraldo que usam aquela via, né? Essa estrada Luiz Laloni é muito usada, é de alto trânsito, então não dá para a gente continuar concordando que ela fique daquela forma, né? Então é um pedido dos moradores que a gente tem corrido atrás para atender. Reunião da Frente Parlamentar de Enfrentamento às Violências Relacionadas ao Trabalho discutiu sobre canais de denúncia, as diversas formas de violência e como reconhecê-las. Foi realizada na Câmara Municipal de Campinas a 3ª reunião da Frente Parlamentar de Enfrentamento às Violências Relacionadas ao Trabalho. Com a presidência da vereadora Mariana Conte, a reunião contou com a presença de entidades e sindicatos que trabalham no combate à violência no ambiente de trabalho. A socióloga Mara Conte Takahashi falou sobre as formas de violência no trabalho. A ideia, então, é essa, gente, apresentar para vocês o que nós pensamos a respeito de qual seria o conteúdo da demanda que a gente vai acolher. Então, vocês vão ver que, além dessas questões da violência direta, né, que o Antônio também falou sobre ela, a gente sabe que existem questões de organização do trabalho que são sutis, são formas de violência, né, e que são formas não muito explícitas e que a gente quer alcançar também essas questões, né? Então, se vocês conseguirem olhar, por exemplo, estímulo à rivalidade, a Glória também vai falar um pouco sobre isso, né, que você tem percebido nas denúncias. A Glória colocou, por exemplo, que todo trabalhador que adoece, ele acaba sendo vítima de humilhações, né, de assédio, porque a questão da perda de performance, né, de não estar sendo mais produtivo, gera, né, esse tipo de atitude. A vereadora Paula Miguel também participou da reunião e destacou as maneiras de identificar o abuso. Quando a gente fala, eu trabalhei na iniciativa privada, né, a gente está aqui na Câmara, e numa multinacional, e tinha alguns setores que tinha a cultura da hora extra, mas sem hora extra. Então as pessoas saíam, batiam o ponto e retornavam para ficar no trabalho
para poder, porque essa era a cultura da empresa, né? Não podia ter hora extra, mas as pessoas precisavam ficar ali mais tempo para terminar o trabalho. Então, saber de como identificar isso, né? Como que a gente pode observar um pouco melhor e, principalmente, quais são os canais de denúncia. A vereadora Mariana Conte abordou os temas relevantes da reunião e citou alguns ajustes a serem feitos nos canais de denúncia. Então, a gente vai ter que fazer esse trabalho mesmo de um trabalho de base e de estimular as pessoas a tanto conversarem nas suas bases, conversarem para a gente, exatamente isso que a Paola falou, do reconhecimento de que aquilo é uma violência. Isso vai ser importante. O segundo ponto é sobre o 156, né? Nós fizemos, eu recebi, né, a gente teve inclusive presente numa manifestação sobre uma denúncia com relação a um caso de preconceito contra um rapaz PCD, e que a mãe, porque uma coisa que eu aprendi é que mãe de pessoa com deficiência é uma coisa assim, faca no dente, vai à luta, né? E essa mãe foi fazer uma denúncia, e aí nós também tentamos, então, fazer a denúncia no 156 e tivemos alguma dificuldade de registrar a denúncia no 156, por conta, talvez, de despreparo mesmo das pessoas que estão ali, né? Na ocasião que nós tentamos fazer esse registro, a pessoa atendente do 156 disse que só receberia se fosse, no caso, serviço público, e aí seria encaminhado para a ouvidoria. Então, não falou que não cabia denúncia dessa natureza no 156. Então, essa é uma pergunta, uma questão, como lidar com isso. E olha só, em homenagem aos 250 anos da cidade, que serão comemorados no dia 14 de julho, a Câmara Municipal de Campinas está promovendo uma série de atividades e, entre elas, está o Quer ver sua foto na TV? Comemore os 250 anos de Campinas com a gente. Mande uma foto da cidade para o número do nosso WhatsApp, aquele que você já conhece, onde a gente interage. O 978293776, o número está aparecendo aqui embaixo da sua tela, ou no direct do Instagram da TV. Entra lá no Instagram da TV e envia a sua foto para a gente. Vale paisagem, pôr do sol, fenômenos naturais, animais, prédios, pode utilizar a criatividade e aí você coloca lá o seu nome, bairro e a gente mostra aqui. Faça que nem a Juliana Abreu. Vamos ver então a primeira foto que a Juliana mandou pra gente. Olha só que foto bonitona, hein? Lá do Jockey Club, um dia à noite. Foto linda, tem olhar de fotógrafa, Juliana, hein? Muito bacana, é aquele prédio que fica na Avenida Doutor Tomás Alves, número 39, na Praça Antônio Pompeu, lá no centro de Campinas. Esta fachada e decoração do interior são inspiradas, né, nos palacetes franceses do final do século XVIII. É uma área de mais de 1.600 metros quadrados e de 4 pavimentos. Bacana demais a foto enviada pela Juliana. Próxima foto, quem enviou essa daí foi a Helena Carvalho, é lá do viaduto do Laurão. Muito bacana também, uma foto à noite, né? Dá um contexto interessante. O viaduto Laurão fica ali na Avenida Moraes Salles, entre a Norte e Sul, a Avenida Princesa do Oeste. Passam pelo viaduto quase 50 mil veículos por dia, portanto é uma região importante da cidade. Este viaduto foi concluído no dia 25 de janeiro de 1977 e na foto está a arte urbana do campineiro, o Gustavo Nenão. Muito bacana então a foto enviada. Mais uma, hein? Essa daí é da Maria Maciel, olha só, hein? Avenida Aquidabã, é a Via Expressa, né? Valdemar Pascoal. E na época, IPs rosas ainda, de um colorido aí para a avenida. Foi construída a Aquidabã em 1974, liga a região central da cidade, o bairro Cambuí, ao trevo, né? Engenheiro Sérgio Mota, das rodovias Anhanguera e também Santos Dumont. Foto muito bacana, então, enviada, muito bonita, então, da Aquidabã com os IPs. E a última foto do dia de hoje é da Cristiane Brandão, mulherada em peso aqui no Jornal Câmara Notícia. Hoje todo mundo foi mulher que enviou. E olha essa que bonita, hein?
Igreja São José, na Vila Industrial, lá na rua 24 de maio, número 477. Esta igreja foi fundada em 1921. Então, mais uma bela foto. E nós estamos esperando a sua aqui da cidade de Campinas. Gostou das fotos que foram enviadas? Mande a sua também. O número do nosso WhatsApp é o 978293776 e você tem a opção também pelo direct do Instagram da TV, então, para você enviar e aí a gente mostra aqui na TV em comemoração ao aniversário de Campinas. Está chegando a hora, hein? É daqui a pouco. Hoje às 6h30 da noite tem jogão aqui em Campinas, no ginásio do Taquaral, já com os ingressos esgotados. É o segundo jogo das quartas de final da Superliga Masculina de Vôlei, entre os campineiros do Vôlei Renata e os mineiros do Cruzeiro. A primeira partida lá em Contagem, Minas Gerais, o Renata surpreendeu, hein? Venceu por 3-0, o que interrompeu uma série de 19 partidas da equipe mineira de invencibilidade na Superliga. E se vencer hoje, o Renata já se classifica para as semifinais. Se o Cruzeiro vencer, aí sim força o jogo 3, novamente em Contagem, já que o Cruzeiro terminou a primeira fase na primeira colocação. O Renata terminou em 8º. Grande jogo e claro que amanhã a gente conta a história desta partida, já desejando boa sorte aos comandados do técnico Horácio de Léo. Seria uma surpresa muito grande se o Campinas eliminasse o Cruzeiro. Amanhã a gente conta então na sexta-feira se tem já uma equipe avançando para a semifinal ou se nós teremos o jogo 3. Meio-dia mais 50 minutos, olha só, a maioria dos motivos para o abandono dos animais abordam 3 fatores: a impulsividade na hora de adotar, falta de conhecimento sobre as necessidades do animal e a falta de planejamento a longo prazo, envolvendo a rotina, dinheiro e tempo. Por isso, a nossa equipe vai abordar este assunto e trazer uma reflexão sobre a vida de um ser vivo. Tema que você acompanha agora no nosso quadro é o bicho. Animal não é presente. Existem questões que têm que ser consideradas antes de você poder adotar um animal. E é sobre isso que vamos falar no É o Bicho de hoje, para que nenhum animal corra o risco de ser abandonado. De acordo com dados de 2022, a Organização Mundial de Saúde conta que cerca de 30 milhões de animais, entre gatos e cachorros, foram abandonados nas ruas do Brasil. Seja por um momento de crise ou até mesmo por não criar afinidade com o animal, qual a razão de tanto abandono? A partir do momento que a gente adota um animal, a gente tem que saber se a gente tem tempo para cuidar desse animal. Se a pessoa tem dinheiro, porque querendo ou não, as pessoas vão ter que ir atrás de fazer vacina, check-ups anuais. Se a pessoa tem, por exemplo, espaço na casa dela, né, para ter esse animal. Se, por exemplo, ela vai pegar um animal, ela tem que saber o comportamento do animal. Então, por exemplo, se é um animal que tem um comportamento mais agitado e a pessoa já é uma pessoa mais tranquila, esse animal não vai se adaptar à rotina da pessoa. Ou se é um animal que não se adapta muito com crianças e tem crianças na casa, né? Então, eu acho que acaba acontecendo os abandonos porque a pessoa não se programa direito antes de adotar um animal. Lua é uma cachorrinha linda, apaixonante, castrada e vacinada. Já foi adotada várias vezes, mas infelizmente sempre foi devolvida. E a última desculpa usada para sua devolução foi por latir demais. É normal, né? O latido, o miado, né? São comportamentos, uma forma que o animal tem de se expressar. Como a gente fala,
o cachorro late e o gato mia, né? Mas quando fica em excesso, isso acaba causando um certo desconforto para as pessoas, né? E às vezes é porque o animal está muito ocioso, então, às vezes você dando atenção a mais para o animal. Por isso que é extremamente importante quando você vai adotar o animal, principalmente cão e gato também, você saber se você tem tempo, eles precisam da nossa atenção, né? Então, às vezes, o animal fica muito sozinho, então ele vai latir, porque ele tá sozinho e ele quer companhia. Outra coisa também, às vezes ele late porque ele tá com alguma dor, ou às vezes ele late porque ele tá incomodado. Então, entender o porquê que ele tá latindo. Ah, tá, eu entendi que é porque ele tá sozinho, então eu posso fazer mais companhia, levar ele mais para passear. Ah, ele tá latindo porque ele tá... eu posso enriquecer o ambiente, então vou lá, coloco mais brincadeira, atividade. Ou não, já fiz tudo isso e ainda mesmo o meu animal continua a latir, será que ele não está com alguma dor? Será que não seria importante levar no médico veterinário e entender o que está acontecendo com esse meu animal? Por isso que é sempre importante quando você tem esses comportamentos que a gente fala de compulsivos, a gente entender a origem, né? Às vezes só enriquecendo, dando mais atenção melhora, mas às vezes levar no veterinário é de extrema importância quando você já fez as necessidades básicas, né, em casa. Zico é um estopinha de cor caramelo e barbicha branca. Ele foi deixado em 2015 na ONG Aliança do Bem por seu antigo dono. De lá para cá, ele se tornou um bichinho ansioso que não pode ver um chinelo ou um fone de ouvido largado que já pega para roer. E essa é uma das maiores razões que usaram para devolvê-lo. E a gente acabou pegando de volta, como eu falei, o contrato são 5 dias, mas a gente pegou porque a gente viu que ele poderia ser descartado, né? E aí a situação dele ia ficar bem difícil. E como ele passou por 3 adoções, a gente colocou um adestrador, ele deu uma boa acalmada, hoje ele está bem mais velho, mas ficou um cachorro que a gente sempre tinha aquele temor, porque ele trouxe muito, ele ficou muito traumatizado. Ele ficou um cachorro medroso, um cachorro que não se dá bem com qualquer tipo de animal. Então a gente acabou deixando ele, porque não apareceu, teria que ser uma pessoa específica, que tivesse paciência, e infelizmente não apareceu. Sempre imaginamos que a alegria, o medo e a tristeza são emoções exclusivas dos seres humanos, mas a veterinária explica que essas emoções são bem comuns nos animais também. O filhote, ele está aprendendo, então ele está interagindo com o ambiente. Então, por exemplo, você sabe que ele vai querer roer, ele vai querer destruir. Existem brinquedos, uns brinquedos mais duros, assim, que ele pode comer, roer e não vai prejudicar nem a saúde dele, nem os dentes. Só que, claro, tem que ir nessas casas ou conversar com o seu próprio médico veterinário mesmo, para saber quais os melhores brinquedos, porque aí ele vai interagir, não vai destruir chinelo, qualquer outra coisa, e vai estar com esses brinquedos, e aí ele vai evitar o problema de destruir alguma coisa sua e vai focar toda essa atenção nisso. Então é muito importante a gente saber distrair a atenção do animal para outra coisa. A gente tem que deixar o animal ser animal, não pode restringir esse comportamento do animal, porque é normal do animal até 1 ano, ele ainda está descobrindo, ele ainda está interagindo com o ambiente, mas redirecionar para outra coisa. Então, ao invés do chinelo, um brinquedo, sei lá, ver que o animal está muito ocioso, e está em casa, vai passear, distrair um pouco, às vezes tem um outro animalzinho, né? Então, ter 2 cães ou um cão que faz companhia para o outro, ele vai redirecionar essa atenção para outra coisa. E aí vai parar um pouco de destruir esses brinquedos, chinelo ou qualquer coisa na casa da pessoa. Esse gatinho pequeno, sonolento e meio tímido, é o Joaquim. Ele foi encontrado abandonado, muito doente e cheio de machucados. Desde o resgate, ele apresenta ter traumas. Chegou a ser adotado 3 vezes, mas não teve sucesso por ser de difícil adaptação. Ele ser um gato muito bonitinho, a gente conseguiu doar muito rápido. E a pessoa que adotou era uma pessoa que tinha muito boa vontade mesmo. Porém, o Joaquim ficou 1 mês na casa dessa pessoa e ele ficou sempre embaixo da geladeira. Ele só saía debaixo da geladeira no período da noite para comer e para usar a caixinha de areia. E a pessoa teve muita paciência, mas ela chegou um momento que ela falou, olha, eu queria um gatinho para me fazer companhia, e ele não
sabe? Não me aceita. E esse tutor que adotou o Joaquim era um homem. E a gente percebeu que o Joaquim não gosta do som da voz de homem. Então a gente acredita que ele foi judiado por um homem quando a gente resgatou ele. Ele veio muito machucado e a gente acredita que foi isso. Porque ele é um gato que ele tem assim uma certa reserva quando ele escuta o som da voz masculina. Os traumas psicológicos são respostas emocionais a eventos que causaram feridas na memória e acabam tornando a vida ainda mais complicada. Quando a gente pega um gatinho, a gente tem que saber que esse gato ele pode vir com seus medos, ele pode às vezes não conseguir interagir contra o gato. Então eu tenho que saber qual que é o comportamento do meu gato. O meu gato, ele se dá bem com outros animais? O meu gato, ele é testado, porque é extremamente importante, né? Você veio conversar com uma veterinária, então assim, a partir do momento que a gente lida com a parte da saúde, a gente tem que saber se o meu animal, ele não tem nenhuma doença que possa passar para outro animal, ou que o animal que vai ser adotado não tem nenhuma doença. Então, duas principais doenças que a gente tem que testar gato antes de adotar é FIV e FeLV. A FIV é a AIDS felina e a FeLV é a leucemia felina. Então, fazer exames nesses gatos, ver se eles estão negativos, e aí beleza. Tá negativo, vou introduzir no ambiente. A partir do momento que você introduz um novo animal no ambiente, você tem que saber que já na primeira semana vai ter que ficar afastado do seu outro animal, até por mais tempo, né? E aos poucos socializando. Pode ser que na primeira, segunda, terceira semana, esse animal ele queira se esconder. Então, enriquecer esse ambiente, né? E gato, principalmente, telar toda a casa, evitar que esse gato possa sair na rua. Gato não é um animal que foi feito para sair na rua. Por mais que as pessoas achem que gato tem 7 vidas, gato não tem 7 vidas. Então, telar a casa, né? Fazer com que esse gato vá aos poucos entrando em contato com os outros animais. Tem gatos que às vezes ficam um mês sem ter contato com outro animal da casa, eles só entram em contato ali pelo beiral da porta, e aí aos poucos vai se introduzindo esse animal no ambiente. E enriquecer o ambiente, colocar às vezes prateleiras, brinquedos, coisas que chamem a atenção do gato e vai fazendo o gato interagir com você. E o gato é um animal muito de rotina. Então, se todo dia você criar uma rotina de ir lá brincar com ele, Uma hora mais 1 minuto. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Olha só, hoje e amanhã acontece a 4ª edição do programa estadual Cidadania Presente, onde são oferecidos diversos serviços gratuitos. Então, sobre quais são esses serviços, os locais, horários, eu aciono o repórter André Aranha, que está na prefeitura e tem as informações. Seja bem-vindo e boa tarde, André. Bom, é isso mesmo, Gabriel Castro. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo acompanhando o Câmara Notícia. Bom, para a gente falar a respeito da 4ª edição do Cidadania Presente, né, que está sendo realizada aqui em Campinas, na Prefeitura Municipal. Portanto, muita gente por aqui. Nós vamos conversar com o secretário estadual da Justiça e Cidadania de São Paulo, Fábio Prieto, para conversar conosco e falar a respeito desta 4ª edição. Antes de mais nada, boa tarde para o senhor. Muito obrigado por atender a nossa reportagem, secretário. Boa tarde a todos, o prazer é todo meu. Nós estamos aqui para mostrar ao cidadão os serviços que são prestados para ele. Uma coisa que o poder público tem que fazer é dar satisfação ao cidadão. E ele vindo aqui, ele vai ter consciência do que é o PROCON, do que é a Fundação Casa, do que é o IPEM, que é um Instituto de Pesos e Medidas que ajuda a indústria, inclusive a indústria aqui da região de Campinas, e o IMESC, que faz os laudos da Justiça Gratuita de Investigação de Paternidade e os laudos do exame criminológico para o sistema penitenciário.
Bom, vamos lá. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre os serviços que são oferecidos aqui, porque a gente tem percebido que tem bastante coisa aqui, né, secretário? Tem, por exemplo, os empresários que tiverem interesse em conhecer o que o IPEM, aonde o IPEM e no que o IPEM pode ajudá-los, essa visita é bastante proveitosa. Também essa nova política do PROCON que nós implementamos, que nós estamos esclarecendo os empresários sobre as obrigações que ele tem antes de multá-los. A lei brasileira repete outras leis pelo mundo, ela tem duas variáveis. Uma é a multa, quem comete infração tem que ser multado. E a outra é o que a gente chama de pedagógica. A gente sabe que micro, pequeno e médio empresário não tem estrutura, não tem advogado, contador para conhecer toda a legislação. Então, no governo do Tarcísio, nós estamos reforçando essa parte pedagógica, apoiando esses empresários, esclarecendo para que eles não sejam multados por equívoco ou deixem de cumprir uma norma porque não a conhecem. A gente está apoiando o empresariado também nesse campo. Como funciona uma parceria com o governo municipal? Nós estamos abertos, às vezes são prefeitos, às vezes são associações de empresários, às vezes são sindicatos de determinados segmentos, atividades econômicas. Basta procurar o PROCON, que nós fazemos a instrução da área que nos procura. Quer dizer, nós temos um foco na atividade de cada setor empresarial. Como principal objetivo, certamente, é facilitar o acesso da população ao conjunto de programas e ações que são realizadas. Esse é o objetivo principal? Também para o cidadão, como eu te disse, é importante que ele venha aqui e que ele tenha satisfação para que ele saiba onde está sendo empregado o dinheiro do imposto. Não é? O governo Tarcísio tem uma preocupação de dar satisfação para o cidadão. Então, nessa exposição, ele tem uma consciência de onde o dinheiro dele está sendo empregado, por exemplo, para atender na Fundação Casa, não é? Que é um equipamento grande aqui de São Paulo, é um equipamento que atende quase 5 mil internos, reeducandos, menores adolescentes, e presta um serviço muito interessante. A gente tem um índice de recuperação bastante relevante. Bom, tem uma unidade móvel aqui, não é à disposição dos cidadãos campineiros, cidadãs campineiras, secretário? Tem, aqui tem uma amostra, além dessa unidade móvel, tem uma amostra, por exemplo, de equipamentos. Vou te dar um exemplo, brinquedos, por exemplo, que nós fiscalizamos, que é um setor importante da indústria brasileira. É o IPEM que fiscaliza as normas, que faz com que o brinquedo não seja perigoso, que não cause um dano a uma criança. Somos nós que fazemos isso. Ele vindo aqui, o cidadão vai ver como é feito isso. Muito obrigado pela entrevista. Suas considerações finais, por favor, para o pessoal que está em casa acompanhando a gente no Câmara Notícia. Bom, eu queria agradecer aqui ao nosso prefeito de Campinas, o Dário, o presidente do conselho aqui, o Reis, e todos os prefeitos compareceram, vereadores. Para nós é uma satisfação estar aqui e deixar o meu abraço e o do Tarcísio a toda a população. Bom, é isso aí, Gabriel. Também tive a oportunidade de conversar aqui na Prefeitura com algumas pessoas que vieram participar da ação que está sendo realizada. Olha só. Eu vim para mim fazer o agendamento para a segunda via do RG, do CPF. Importante esse tipo de serviço que está sendo oferecido, facilita um pouco? Importante, né? Por causa do tempo que poupa o nosso tempo, né? Poupa o nosso tempo. Às vezes a correria do dia a dia, a gente não consegue ficar correndo atrás do que precisa. Então esse trabalho está sendo importante e eu estou aproveitando já para fazer. Eu fiquei sabendo da ação hoje por meio de comunicação na internet. Na verdade, um grupo que nós temos na igreja, e nesse grupo foi enviado sobre a ação, sobre o trabalho. É um serviço que eu já estava procurando há 2 dias, que é o serviço de entrada no seguro-desemprego. E pelo agendamento online não tinha vaga, só a partir do dia 10, dia 11. E por meio desse comunicado tem a possibilidade de eu conseguir dar entrada hoje, que facilitaria para mim. Facilitou então a sua situação? Com certeza. Espero que tenha sucesso. Olá, bom dia. Eu vim atrás de documentação. Resolver as documentações minhas que estão pendentes, aviso de óbito, atestado de casamento,
E é um projeto muito bom, porque se for fazer isso tudo no nosso cartório, é muito caro. Uma certidão de óbito é o quê? Uns 80, 100 reais. E a gente, nossas condições, a gente que é assalariado é meio complicado. E a gente depende disso daqui, foi um bom ato. Bom, lembrando que essas ações serão realizadas hoje e amanhã, das 8 horas da manhã até as 3 horas da tarde, aqui na Prefeitura Municipal de Campinas. Eu volto com você, Gabriel Castro. Muito obrigado, André Aranha, pelas informações. Agradeço também a disponibilidade do tempo que fora passado aqui pelo Fábio Prieto, que é secretário estadual da Justiça e Cidadania de São Paulo, contando sobre esta iniciativa no dia de hoje e amanhã aqui na cidade de Campinas. É semana de tempo estável aqui na cidade e segue assim para amanhã, sexta-feira, com o sol aparecendo durante todo o dia, com algumas nuvens, mas sem previsão de chuva, e o calorão, este permanece, viu? Vamos às temperaturas, porque elas estão aqui na minha tela. Amanhã, sexta-feira, então, encerrando a primeira semana do mês de abril, com mínima de 19 graus. Ao longo do dia a temperatura sobe, podendo chegar aos 33 graus aqui na cidade de Campinas. E eu tenho convites a fazer a você que está nos acompanhando, hein? Porque daqui a pouco, às 5 horas da tarde, acontece o debate Os Riscos do Trabalhador, Agente de Saúde na Função. Iniciativa do vereador Cecílio Santos. E depois, às 7h30 da noite, tem reunião solene com entrega de diversas honrarias, tudo com transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação e nos vemos amanhã ao meio-dia, nosso encontro aqui no Jornal Câmara Notícia. Até lá, tchau, tchau.